Existem 5 pilares fundamentais para o coach e mentor ganhar bem e viver do que ama: posicionamento, produção de conteúdo, captação de clientes, conversão e entrega top das galáxias. Aqui você vai poder ouvir o nosso melhor sobre cada um desses pontos. Vem com a gente! Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Top das Galáxias. Esse podcast é para coaches e mentores que querem trabalhar com grupos, ganhar bem e viver do que amam. Eu sou o Nando Teixeira. E eu sou a Dani Teixeira, Super Gêmeos. Ativar! E o tema do podcast hoje são os desafios de um mentor iniciante, parte 1, porque a gente ainda vai fazer outro sobre esse assunto. Tem muita coisa para abordar sobre esse tema, né, Dani? E para começar aqui, a primeira pergunta que você pode se fazer, né, inclusive com esse título, com esse tema mas escuta, existe mentor iniciante? Né? Ele já não tem que começar sabendo de tudo, entre aspas, né, Dani? O que você tem a dizer sobre isso? Gente, ele é iniciante como mentor. Às vezes ele está formando o primeiro grupo, mas é claro que ele tem muita experiência prática em um determinado assunto e já gerou resultado, pelo menos para ele. Só que muitas vezes ele nunca entrou no Zoom, por exemplo, para atender um grupo, né? Ele está começando a carreira dele como mentor agora, mas é um profissional super experiente que merece toda a consideração aí das pessoas que contrataram ele, com certeza. Aí nisso ele não é iniciante, não. Exatamente, é por isso que existe mentor iniciante. Ele é iniciante, digamos assim, na carreira dele de mentor, mas ele tem experiência em alguma ou área da vida ou área profissional que ele já deu vários passos e consegue encurtar a jornada de outras pessoas. Então, por isso que existe mentor iniciante, né, Dani? E outra coisa, né? É isso de, ele não tem que saber tudo. Uma das maiores provas de sabedoria que uma pessoa pode dar, hoje, ainda mais hoje em dia, né? É dizer não sei. Né? Então, assim, várias vezes durante a minha mentoria me fizeram perguntas e eu respondi, não sei, mas eu vou descobrir ainda hoje. Eu tenho o telefone de quem sabe. Por isso que é tão poderoso, você ter o telefone das pessoas que vão te socorrer nesse momento. Concorda, Nando? Eu que estou junto com ela, eu sei que normalmente o plano B, quando ela não sabe, é falar, eu tenho o telefone de quem sabe, porque no nosso caso, né, a nossa mentoria sempre teve a colaboração de vários e vários mentores, né? Então, normalmente, em uma área que a Dani não é tão boa, por exemplo, na área do coaching, coaching executivo, a Dani nunca já fez formação em executive coaching, né? Só que ela nunca trabalhou diretamente com isso. Ao contrário de outras pessoas que já tiveram essa experiência lá, né, Dani? Aí eu mando um WhatsApp para um coleguinha, né? Faço a pergunta para ele e falo, fulano, tem como você gravar um áudio para mim? Aí ele grava um áudio, ou eu encaminho o áudio, peço permissão, né? Ou eu falo, a fulana me disse que é assim, assim, assado. E sempre compartilhando experiências práticas, né, Nando? Porque é aí que tá o ouro. Sim, com certeza. Então, o primeiro ponto aqui, já para tirar esse peso de você que quer trabalhar com mentoria, é isso, né? Aliás, é um dos grandes pesos para quem quer trabalhar com mentoria. De, ai meu Deus, vão ver que eu não sei tal coisa. O que você precisa ser bom é justamente no que você vai mentorar, mas você não precisa saber tudo, tá? Então, tira esse peso, porque ele é totalmente desnecessário e só vai te travar. E você precisa seguir em frente. Mas vamos lá, vamos para o próximo passo aqui. A outra pergunta também, né, para um desafio de mentor iniciante é saber se tem essa vocação, né? Se é fácil perceber que você pode trabalhar com mentoria. Hoje em dia todo mundo pode ser mentor ou não é assim? É fácil trabalhar com mentoria? Como é que você percebe, Dani? É muito, muito difícil, principalmente perceber que algo que é tão óbvio para você, que normalmente você faz todos os dias, pode se transformar num negócio e ser monetizado. A maioria dos mentores não tem a menor noção de que eles podem trabalhar como mentores. São pessoas que já têm um valor de contribuição muito alto e que já ajudam outros colegas naturalmente. Quando você tem muita experiência, gerou muito resultado, pelo menos para você, os profissionais que estão do seu lado, eles começam a fazer perguntas, eles começam a te ligar, eles querem saber como é que você conquistou tal coisa.
E o natural do mentor é contribuir, porque para ele isso é tão fácil, é algo tão óbvio, que ele nem imagina que pode ser transformado num negócio. Então, Nanda, a maioria dos mentores não sabem que podem ser mentores. E eu eu já despertei vários para isso, né? A pessoa vem, faz uma formação em coaching, por exemplo, aí se inscreve na minha mentoria porque quer lotar a agenda, quer ter muitos clientes pagantes. E eu começo a conversar com ela e vejo que ela tem uma baita experiência em alguma área e que ela não se tocou ainda, de que ela não precisa trabalhar só com a metodologia coaching, né? Ela pode utilizar, sim, coaching nos atendimentos dela, mas, em essência, ela é um mentor que pode ajudar muito mais com a experiência prática que ela tem do que utilizando uma metodologia, seja lá qual for. Concorda, Nando? Aliás, a gente bate muito nessa tecla, né, Dani? É muito mais fácil, digamos assim, viver de mentoria do que viver de coaching, viver de PNL, viver de Theta Healing e qualquer técnica que você tem de desenvolvimento humano ou até mesmo não de desenvolvimento humano. É muito mais fácil viver de mentoria justamente por essa facilidade de você pegar a sua experiência e poder compartilhar. Se você, assim, sendo bem literal na expressão, quando você fala viver de coaching, significa então que você só pode trabalhar com o coaching puro e tem que pegar a renda suficiente para viver daquilo. Viver de PNL é a mesma coisa. Ao passo que se você vive de mentoria, aí não, você está compartilhando a sua experiência, aí você tem uma pitada de coaching, uma pitada de PNL, uma pitada de Theta Healing, uma pitada de seja lá o que você sabe, né? Uma pitada de psicologia, tudo depende da sua experiência. E aí fica muito mais fácil, porque você pega toda a sua experiência e constrói seu próprio método, seu próprio passo a passo, e isso é o que você tem mais de valioso, e não receitas prontas, seja de qual área do desenvolvimento que for, né, Dani? E vamos combinar que você vai viver do seu negócio, tá? Não precisa nem falar que vai viver de mentoria, porque não é essa a intenção. Você vai viver de compartilhar a sua experiência prática, os seus resultados com outras pessoas para encurtar a jornada delas. Esse é o seu negócio, que pode envolver consultoria, mentoria, coaching, PNL, constelação familiar, ou seja lá qual for a metodologia que você estudou. E pegando, inclusive, o nosso próprio exemplo sobre essa expressão, né, viver de mentoria. Nós mesmos, nosso negócio não é exclusivamente de mentoria. Até porque, assim, o que o mentor faz? Ele compartilha experiência, né? E se você não está constantemente se reciclando, né, experimentando novas formas de venda, novas formas de enxergar o próximo, se reciclando, né? Fazendo novos cursos para colocar em prática, não simplesmente por fazer, né? Você acaba ficando defasado. Então, o trabalho do mentor, além de passar experiência, é mostrar que ele está ali também no dia a dia, né? Colocando a mão na massa e apresentando novos resultados. Às vezes vão ser bons, outros não. Agora, ou você acerta ou você aprende. Não tem essa de, deu errado, né? Sempre tem formas de se aprender a partir de uma experiência, seja ela boa ou ruim num primeiro momento, né, Dani? E, por sinal, é aí que está o ouro da mentoria, né? É exatamente em compartilhar o que deu errado para você, para que a pessoa que é mentorada por você não tenha que cair no mesmo buraco. Né? Você fala para ela, não faz isso não, cara, porque eu já fiz e, nossa, o resultado é muito ruim. É melhor você desviar desse buraco e agir da forma que funcionou para mim e que eu vi que funcionou para muitas outras pessoas também. É aí que está a riqueza, não é o mentor ser o perfeitinho que só dá certo na vida. É ele falar das cagadas mesmo que aconteceram ao longo aí do processo. Com certeza. E, aliás, uma das grandes dificuldades, ou usando o termo mais bonitinho, dos grandes desafios que o mentor tem, né? O mentor iniciante tem, é fazer a sua primeira venda de mentoria. Então, no seu caso, Dani, você teve medo de não vender? Como é que foi? Ó, eu juro pelo Miguel e pelo Rafael que tá aqui na minha barriga nesse momento, que eu não tive medo de não vender, tá? Eu entendo que outras pessoas tenham medo, mas quando eu fiz o meu primeiro lançamento de mentoria,
eu tinha muita consciência de que se ninguém viesse, eu ia lançar de novo depois. Eu estava muito determinada. Agora, o Nando, vamos ver se ele vai confessar. Porque quando a gente lançou 8 planetas de uma vez, né? Deixa eu passar a bola para ele. Deixa ele contar o que ele sentiu. Conta aí, Nando. Achei que ia dar tudo certo. É, a Dani, falando brincadeiras à parte, né? A Dani, ela sempre, existem perfis diferentes aqui, e por isso que o nosso negócio, ele é complementar, assim, aliás, o nosso negócio não, né? Eu e a Dani, somos complementares, porque a Dani, ela tem um olhar mais visionário, né? Ela consegue enxergar mais distante, ela consegue ter ideias que a princípio são mirabolantes, e depois elas se mostram até adequadas, e eu sou o cara que está na terra, né? O pé no chão. Então, quando a Dani ela lança qualquer ideia do tipo, vamos lançar então 8 grupos de uma vez, qual que é a minha tendência? Espera aí que isso não vai funcionar. Não é assim, tem que fazer isso, isso, isso. Então, ela sonha e eu vou construindo as pontes entre a terra e o céu. Olha que bonitinho isso. Adorei saber que eu tô no céu, me senti um anjo. É a anja, né? É a anja do nosso negócio, né? E eu sou o engenheiro, né? O engenheiro, o arquiteto, o construtor. Mas, ó, a gente está falando de medo, Nando. Você sentiu medo de não vender? Com certeza. Muito, muito medo de não vender. Assim, é algo absolutamente comum de se sentir quando tudo que a gente está fazendo de novo dá esse medinho, né? Esse frio na barriga. E aí, quando você pensa mais distante ainda, porque quem está começando acaba pensando assim: e se eu vender um? E se eu vender nenhum? E se eu vender só dois? E se eu vender 10? E no caso da Dani, a proposta inicial dela, quando a gente começou a trabalhar com mentorias, vamos fazer logo 8 grupos. Então, a chance de dar errado era muito maior. Então, com certeza, sim, deu aquele medo, aquele frio na barriga. Ó, mas deixa eu explicar esse negócio de 8 grupos. Não é que eu montei 8 grupos com um monte de gente de uma vez. Eu lancei 8 datas para o ano inteiro. A pessoa tinha a possibilidade de escolher qual data ela preferia. Eu amo o perfil comportamental. Eu sei que algumas pessoas precisam se organizar para começar algumas coisas na vida, né? Elas preferem se planejar mais. E eu sabia que alguns perfis iam preferir se organizar para começar a mentoria depois. E isso deu muito certo no nosso negócio, foi muito bacana vender para frente. Eu sempre ensino isso para os meus mentorandos, né? E eu lembro direitinho de que quando eu falei para o Nando que a gente ia ter 8 planetas, ele falou assim: não, esse negócio não vai dar certo. Quem é que vai entrar nesse tanto de planeta? Vamos lançar só um primeiro. E foi o que eu ouvi da maioria, tá? Quando eu contei no meu grupo de negócios, quando eu contei para as pessoas que estavam ao meu redor, eles me falaram: lança só o primeiro. Né? Só que na minha cabeça o lance de ter os planetas, de gerar sensação de pertencimento, era algo muito uau, né? E que eu queria testar. E que bom que deu certo. Com certeza, sempre quando se está fazendo alguma coisa nova, existe esse passo de fé, digamos assim, né? De não saber se vai dar certo, mas você tem que testar, porque assim, se você não testa, ele já deu errado. Agora, se você testa, tem alguma chance de dar certo. E pegando essa pergunta ainda, né, de você tem medo de não vender, tem perguntas que são variadas dessas, né? São derivadas. E se eu vender somente um? Eu fiz uma mentoria em grupo, e eu vendi somente um. E agora? Cancela a mentoria, Dani? Se era um grupo, você pode falar para a pessoa que vai atendê-la individualmente e você decidiu que o grupo vai começar no dia X. Você joga 15 dias para frente, um mês para frente, mas não vai perguntar para ela o que ela acha de ir para o dia tal, não. Você fala: eu decidi que o grupo não vai começar agora, e para compensar você que já se inscreveu, nós vamos fazer uma sessão individual. Normalmente a pessoa fica super feliz, porque ali ia ser atendida em grupo e agora vai ser atendida individualmente por você. E quando você vende 2, ao invés de vender um, que acontece também, aí a maioria pensa assim: ai meu Deus, eu queria um grupo com pelo menos 10 e vieram só 2.
Então, eu vou fazer um grupo teste, depois eu lanço de novo. E aí acontece o pior que pode acontecer, que é a pessoa não divulgar esse grupo. Não tratar esse grupo como se ele fosse VIP, né? Ela fica na cabeça dela, é o meu grupo pequenininho, é o meu grupo que deu errado, né? E não, é um grupo VIP. Você vai conseguir atender essas pessoas e trabalhar as objeções delas ainda mais fortemente. Então, fique tranquilo que se tiver pelo menos 2 pessoas, você já tem o seu primeiro grupo. Isso, é muito comum que quem está querendo começar pense assim, é legal traçar metas, tá? Até para você enxergar o passo a passo para chegar até essa meta que você quer alcançar. Mas vamos lá, um exemplo, a pessoa tem o primeiro grupo que ela quer formar e ela colocou ali que a meta, que ela vai ficar feliz se ela tiver 10 pessoas. Aí acontece isso que a Dani falou, de repente ela conseguiu só 2 pessoas. Não é motivo para ficar desestimulado, porque você vai poder fazer uma mentoria bem intensa com essas 2 pessoas, e se elas ficarem satisfeitas, né, e você vai ter mais chance ainda, né, porque você vai poder dar mais energia ainda, investir o seu tempo para que elas fiquem satisfeitas. Então, a tendência é que elas gostem e indiquem novas pessoas para participar dos próximos grupos. Tá? Então, tudo que parece que está errado, assim, que não deu do jeito que você queria, é uma oportunidade para você pegar, como dizem, pega o limão e faz uma limonada. Queria 10, não consegui, mas consegui 2, ótimo, porque esses 2 eu vou fazer o meu melhor e com isso a gente vai começar a plantar, né, para colher melhores resultados nos próximos grupos. Né, Dani? É isso aí. E isso tem ligação com a próxima pergunta que eu separei para fazer para você, também tem relacionada a vendas, né? Que é o que você acha que mudou completamente o seu jogo em se tratando de vender mentoria? O principal foi isso de não preocupar se vai vender, quantos são, fazer até dar certo. Eu sempre falo que é isso que separa as meninas das mulheres e os meninos dos homens, sabe? É você saber que se não vendeu, provavelmente tem alguma coisa errada com a oferta, né? Provavelmente você não está se divulgando o suficiente a ponto do seu avatar conhecer o seu trabalho. Então, existem pontos de ajustes. E eu sempre estive disposta a fazer esses ajustes. Vocês acham que a gente nunca fez nada que não vendeu? Tem gente que olha, né? O fulano é mentor de negócios. Isso quer dizer que tudo que ele toca a mão vira ouro. E não é assim não. A gente já fez muito lançamento aqui que, nossa, deu ruim. Deu muito ruim. E assim, a gente sabia que é porque tinha alguma coisa para ajustar na oferta, na produção de conteúdo, no tráfego. E isso só estimula a gente a fazer de novo. Claro que bate uma bad no dia, né? Também a gente não é Highlander, mas rapidinho a gente se reconstrói e tenta de novo. Com certeza, ninguém faz nada, nenhum projeto já pensando que vai dar errado, né? E, novamente, é aquele conceito que parece bobeira, né? Mas não é simplesmente o certo e errado, deu errado. Significa que ele precisa de ajustes, pura e simplesmente. Não deu certo daquele jeito, é porque do jeito que você imaginou e executou, não foi suficiente para chegar naquele resultado. Agora, com certeza, existem outros caminhos e o legal de você ter mentores, né, é justamente para ajudar a enxergar esses pontos de melhoria. Normalmente, você tem dificuldade de enxergar onde é que está errado, o que você está fazendo que não está gerando o resultado que você quer. Agora, quando você tem um mentor para olhar junto com você, fica tudo mais fácil. É aquela comparação do rótulo da garrafa, né, que você gosta de dizer tanto, né, Dani? É isso aí, a gente consegue enxergar o rótulo das garrafas que estão ao nosso redor, mas a gente não consegue ver o nosso rótulo. Por isso é tão importante estar bem acompanhado. E com certeza isso que a gente falou aqui foi o ponto de virada total. Mas, dica extra, né? Outra coisa que fez muita diferença para a gente foi ter estratégia de venda, um calendário de lançamentos. Tudo isso, nossa, na prática, né, Nando? Faz uma diferença enorme. A gente vende com estratégia, a gente sabe o que está fazendo, né? A gente anda em bando com outras pessoas que também fazem lançamentos e que mostram para a gente quais são os pontos cegos, como o Nan estava falando, né?
E a gente se estrutura para fazer isso de tempos em tempos. Então não é assim, eu vou lançar a mentoria agora e aí só Deus sabe quando eu vou lançar de novo. Não, se você vai lançar o seu primeiro grupo, você tem que saber a data do segundo, ter link de pagamento e ter uma estratégia muito clara de vendas. Isso é um desafio do empreendedor em geral, né? E, aliás, depois dessa pandemia, de todos os efeitos em que o mundo está ficando cada vez mais online, a tendência é que se aumente a procura por negócios que tenham base o digital. E é um dos grandes desafios para quem está começando no digital é justamente ter essa visão de empreendedor, de que você tem um negócio. Porque quando você está trabalhando para uma empresa, é normal que você tenha a sua função ali, tem que executar aquela pequena parte de uma empresa muito maior e muitas vezes você não tem a capacidade de enxergar o todo. Na medida em que você muda de profissão e agora você se torna um empreendedor, o dono do seu negócio, por um lado você tem toda a liberdade para fazer o que você quiser do jeito que você quiser. Só que se você não tiver disciplina e um mínimo de planejamento, não vai dar certo. É aí que você tem que colocar o empreendedor, quando ele está começando, ele trabalha muito. E se ele não trabalhar muito, o negócio dele não vai andar. Tá? Então, faz parte. É aquela história de primeiro tem que plantar, né? Tem que plantar, tem que trabalhar bastante. E aí, na medida em que você vai crescendo, contratando outras pessoas, conseguindo novos parceiros, a coisa vai ficando mais fluida, mais tranquila. Mas no início como a Dani gosta de dizer, arrastada de bunda na brita. É tiro, porrada e bomba. Isso, tiro, porrada e bomba. Dani, na sua opinião, qual que é a principal característica assim que um mentor deve ter? Ele tem que ser assertivo, sabe? Tem que ser uma pessoa que consegue se colocar no lugar do mentorando, que respeita a curva de aprendizado dele, isso é essencial, tá? E ele tem que ser assertivo. A pessoa perguntou, como é que eu resolvo o X? Não adianta ir contar 200 mil histórias, não, ela tá precisando resolver aquilo. Vai lá e fala da sua experiência, né? Ou se não fala, não sei, como a gente falou aqui hoje no podcast. Fala, não sei, peraí que eu tenho o telefone de quem sabe, né? Agora, de tudo, para mim, o principal, Nando, é respeitar a curva de aprendizado do mentorando, porque cada um vai ter seu tempo. O nosso papel é fornecer condições favoráveis para que a pessoa cresça. Agora, ela vai crescer no tempo dela. Uhum. Com certeza. E, em outras palavras, sendo assertivo e bem objetivo na sua resposta, o que você tem que ter, então, é empatia. É empatia para olhar o seu mentorando e a visão, as dificuldades dele e fazer o seu melhor ali para ajudá-lo. E um livro que eu indico, inclusive, que está relacionado com empatia, mas é muito mais do que isso, que vale tanto para a sua vida profissional quanto pessoal, é um que se chama Os Quatro Compromissos, é do Dom Miguel Ruiz. Ele fala sobre a filosofia tolteca. E esses quatro Toltesca, compromissos... Nando. Hã? Toltesca, não? Bom, Olha aí. importante... Bom, eu leio tolteca, mas que é A tolteca... gente não sabe. Importante é o título, tá? Os Quatro Compromissos. Polêmicas à parte, o livro é muito bom. E um dos quatro compromissos é justamente não levar nada para o lado pessoal. Vai ter momentos em que seu mentorando vai estar com medo, vai estar cansado, vai estar estressado. E assim, a melhor forma que você tem para ajudá-lo é justamente entender esse momento e fazer o seu melhor sem entrar na mesma situação de ele está bravo, você vai ficar bravo. Ele manda um áudio que você está vendo que ele não está bem, você não tem que responder na mesma moeda, né? Não é olho por olho, dente por dente. É aí que vem a história da empatia, de não levar para o lado pessoal, porque naquele momento ele está precisando de ajuda. E o curioso é que, e aí isso vale para a mentoria e vale para a vida, nos momentos em que a gente precisa mais de ajuda, são os que nós não estamos muito bem, né? E aí sim, pode ser que nesse momento o seu mentorado, ou seu pai, seu filho, sua esposa, seu marido, ele não fale com você da maneira como você gostaria. Só que aí vem o desafio de entender. Aliás, isso é filosofia não só
tolteca ou tolteca, né? Isso daí tem a ver com o evangelho, no caso de Jesus, tem a ver com muitas outras filosofias, né? Budista. Então, isso vale para a vida, né? O famoso não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você, ou ainda, né, um outro conceito trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Enfim, vamos parar um pouco aqui de filosofar e, assim, saindo então dessa parte das perguntas filosóficas, vamos uma pergunta mais simples, pode ser de mentor iniciante, intermediário. Dani Teixeira, é verdade que quem trabalha online do jeito que a gente está aqui agora só usa a parte de cima, assim, a parte de baixo é igual o Cid Moreira no Jornal Nacional? Cid Moreira, você viajou, hein? A gente fala William Bonner, porque assim, né? Eu sou uma pessoa mais jovem e tal. Cid Mas é Moreira. porque, ó, tá vendo? É porque ela não tem o meu perfil, que eu sou mais analítico, né? Eu sei que essa história veio de trabalhar só com a parte de cima, veio do Cid Moreira. Apesar de que o William Bonner já chegou a falar sobre esse assunto lá. Mas a história é do Cid mesmo. Ó, eu não sei você, né, que trabalha online, mas eu só me arrumo na parte de cima. Agora, por exemplo, eu tô com a calça de pijama, né? E eu não tô nem aí se embaixo, se colocou sapato, se não colocou. Eu já vi pessoas falando, né, que se arrumam inteira, colocam o sapato de salto para sentir que tá no trabalho e tal. Eu não, eu gosto de ficar confortável e eu acho o máximo ter que arrumar aqui só, passar uma maquiagem, colocar uma blusa e vamos que vamos. E você, Nando? Olha, eu também confesso que na parte de baixo eu não me preocupo muito, não. Agora sim, ó, fica aquele aviso para vocês, né? Para quem está assistindo, para quem está ouvindo. Se você utiliza uma ferramenta como o Zoom, duas dicas, né? Primeiro, né? Beleza, você não quer usar a parte de baixo, desativa a sua câmera se você estiver saindo, ou fecha a sala de fato, para não passar vergonha. E no caso do Zoom, a Dani falou de maquiagem, né? O Zoom ele tem uma opção que você configura o vídeo para você retocar a aparência, sabe? Então eu não uso maquiagem, né? Porque não preciso, não tenho costume, mas o Zoom já me deixa com a cara mais lisinha, porque ele automaticamente me deixa, entre aspas, maquiado, né? Então é uma dica Muito bom. intermediário. A gente já está indo para o lado da brincadeira, porque a gente gosta muito, né? Mas não deixa de ser dica mesmo. Pode sim, pode ficar à vontade, mas tomando os devidos cuidados, né, Dani? É isso aí. Minha mãe sempre fala: Nossa, minha filha, se algum dia acontecer alguma coisa, explodir alguma coisa por perto, todo mundo vai rir de você, que você vai sair correndo, todo mundo vai ver o jeito que você tá aí na parte de baixo. Mas, graças a Deus, nunca precisei passar por nada constrangedor, não. Na hora que eu vou levantar, né, por algum motivo, quero ir ao banheiro, eu levanto assim, ó. Né, já saio. Né, ninguém vê. Lembrando, Dani Teixeira, que tem gente que assiste o podcast no YouTube, mas quem está ouvindo não viu o seu movimento de levantar, tá bom? Então, descrevendo aqui, ela levantou sem mostrar as partes de baixo. Mas é isso, né? Este foi o podcast, né, sobre os desafios do mentor iniciante. Parte um, a gente ainda vai continuar, que tem muitas perguntas legais na parte 2 também, beleza? Tchau, tchau. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Se ouve no próximo podcast. Tchau, tchau.